para que fomos salvos. Olha para o seu irmão e fala para a senhora, para que você foi salvo? Não, olha para o outro lado e fala assim, ó, para que você foi salvo? Para que nós fomos salvos? A palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 1. Olha o que fala lá. Fala, depois o Senhor disse a Moisés, vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte, deixe o meu povo ir, que o meu povo saia do país, a fim de me adorar. Também no capítulo 7, versículo 16, o Senhor manda outra vez Moisés falar com o faraó, e ele fala assim, diga-lhe o seguinte, o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Baseado nestes textos, nós temos um entendimento que nós não só fomos criados para adorar a Deus, quantos creem nisso? Você foi criado para adorar a Deus, o objetivo que o Senhor criou a humanidade é para adorá-lo, não porque ele tenha carência de adoração, ele é completo em si, mas ele te criou para isso. E ele vai muito mais adiante porque ele também te salvou para isso. O pastor hoje falou que por meio de um só homem, Adão, todo mundo perdeu esse privilégio. Todo mundo perdeu a conexão com o Criador. Mas por causa de outro homem, Jesus, perfeito, nós fomos resgatados. Páscoa fala de resgate, de libertação, né, de redenção. Mas para que eu fui redimido? Para que eu fui salvo? Para que eu possa voltar à minha condição original de adorador, de adorar a Deus. É para isso que eu fui chamado. E nós entendemos isso pela palavra. Eu fui salvo para adorar a Deus. E eu queria só abrir um parênteses, não é sobre isso que nós vamos falar, mas o que é adoração? Né, muitas vezes nós já falamos sobre isso, a importância de nós entendermos o que é adorar a Deus. E eu queria trazer um ponto bem interessante, que o Senhor falou muito ao meu coração esses dias. Né? Adoração é obediência. Adoração não são simplesmente mãos levantadas, como nós fizemos aqui, isso também é uma adoração. Adoração não é simplesmente abrir a boca e falar palavras bonitas para o Senhor, não é somente isso. A adoração verdadeira ao Senhor é obediência. Se eu não estou em obediência com o Senhor, tudo isso é vão. Como Paulo fala, é um sino que ressoa. Não tem valor nenhum. A adoração, fala comigo, a adoração é obediência. Lá em 1 Samuel, o Senhor fala para Saul, todos lembram da história, quando Saul desobedeceu o Senhor, uma ordem explícita do Senhor. Ele desobedeceu e, quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, por que você salvou esses animais, essas coisas? Saul falou, não, Samuel, eu salvei isso para me poder sacrificar ao Senhor, oferecer holocaustos ao nosso Deus. Bem espiritual, né, a fala de Saul, né, bem espiritual, isso aqui é para oferecer a Deus, por isso que eu salvei isso. Mas a ordem que o Senhor tinha dado é que ele não pegasse nada daquele povo amalequita. E aí vem lá no versículo, em 1 Samuel, versículo 15 e 22, aquela famosa frase que todos nós conhecemos, que é esse contexto, ele fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrifícios sem obediência são inúteis para Deus. Adoração sem obediência não é aceita por Deus. Esse é um princípio que está por toda a palavra de Deus, querido. Você pode ver, Jeremias 7:24, ele fala que, não está na tela, 7:22 a 24, ele fala que o Senhor não pediu a vocês sacrifícios, mas sim que me obedeça. Mas sim, obediência. Davi, quando ele, lá no Salmo 51, salmo lindo que nós conhecemos, o salmista Davi fala assim, Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, eu te entregaria. Mas o que o Senhor está buscando é um coração contrito e quebrantado. E esse o Senhor não pode desprezar, um coração de adorador, um coração obediente, um coração humilde e entregue na presença de Deus. Durante toda a palavra de Deus, você vai ver essa menção da importância da obediência para Deus.
Abraão, quando foi entregar Isaac, sacrificar Isaac, a adoração de Abraão não foi o sacrifício que ele ia fazer para Isaac, mas foi o fato dele obedecer um comando de Deus, um pedido que não creio que nenhum de nós seria capaz de obedecer. Talvez o pastor está mais evoluído, eu estou longe ainda. Quando ele pediu Isaac, a intenção dele oferecer Isaac, esse não foi a sua adoração, não foi o sacrifício. Ele fala lá para o Senhor, nós vamos subir, fala para os seus servos, Abraão fala, nós vamos subir ao monte, eu e o menino, eu e Isaac, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Eu não tinha dúvida que ele ia voltar com Isaac. O adoraremos não era o sacrifício, era a obediência, aquilo que o Senhor estava falando com ele. E durante toda a palavra, nós não vamos nos deter nisso, mas o Senhor fala várias coisas, da importância de nós obedecermos a Ele, e o quanto que isso é importante. Lá em Marcos, no capítulo 7, vai estar aí na tela para vocês. Marcos 7, versículos 6 ao 9, onde Jesus ele cita ali, né, uma profecia de Isaías 29. Ele fala assim, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Espera aí, então, eu posso adorar o Senhor. Jesus em momento algum falou que eles não o adoravam. Isso aqui era uma adoração. Não é verdade? Senão ele falava, isso aí é outra coisa. Ele não fala que isso não era adoração, mas ele fala que era em vão. Uma adoração inútil, uma adoração ineficaz, uma adoração que não seria aceita. Ele continua ensinando doutrinas que são preceitos humanos, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens, negligenciando os mandamentos de Deus. Quando eu negligencio, não obedeço os mandamentos do Senhor, eu posso fazer o que quiser, eu posso fazer barulho, posso cantar, posso gritar, posso fazer o que você quiser aqui. Tudo que parece ser adoração, se eu não obedeço os mandamentos. Jesus, não sou eu, Jesus fala que essa oração ela é vã, inútil, não é recebida. E nós sabemos disso, lá em João, capítulo 10, versículo 10, onde o Senhor fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nós sempre pensamos, né, o diabo ele quer roubar a minha família, ele quer roubar meus bens, ele quer destruir a minha saúde, né? Isso tudo é verdade, mas esse não é o objetivo maior de Satanás. Ele usa essas coisas para que ele possa conseguir o objetivo maior dele, que é tirar você da presença de Deus, tirar de você a adoração verdadeira ao Senhor. Esse é o objetivo dele. Eu queria falar de alguns pontos nesta manhã, de forma rápida. O pastor me tomou 25 minutos da palavra, e eu não posso passar de meio-dia e meio, ele falou. Então, a palavra que o Senhor, eu queria dar alguns exemplos para vocês hoje, para que nós possamos ter cuidado com algumas estratégias que Satanás usa para tirar de nós, para impedir que você e eu entregamos a Ele uma adoração verdadeira, ou para nos impedir de adorá-lo por completo, ou para anular o poder da nossa adoração. Eu gostaria de voltar lá para Êxodo. Essa semana é semana de Êxodo, né? A gente está lendo o livro de Êxodo lá em casa e tremendo, é um livro maravilhoso que tem uma figura linda da redenção. A redenção do povo de Israel, que é a redenção nossa. Nós sabemos que o Egito, ele simboliza o mundo. Amém? O Egito é o mundo, queridos. Coloquei para vocês só para a gente entender um pouquinho. O Egito é o mundo. Faraó, ele representa Satanás, o inimigo nosso. Correto? Também o povo de Israel é eu e você, é a igreja. É o povo de Deus. E Moisés é o libertador. Esse é o contexto que eu queria que você guardasse, vamos precisar disso mais tarde. Né, dessas figuras, né, porque a palavra de Deus, o Antigo Testamento, são sombra das coisas que viriam. Né? É uma sombra do que aconteceria no Calvário. Então precisamos entender que tudo que aconteceu ali com a nação de Israel no Egito,
apontava para nós, hoje aqui, apontava para a cruz do Calvário. E nós vamos ver algumas estratégias que Satanás usa, queridos, para nos impedir de adorar a Deus, ou para anular o efeito da adoração, fazê-la inútil ou vã, né, como Jesus fala lá em Marcos. Né, Deus, ele, fazendo um pano de fundo aqui da história, ele manda Moisés lá, fala assim, Moisés, depois que ele encontra ali na sarça, né, cantamos hoje, a sarça que ardia e não se consumia, Moisés foi atraído pela presença de Deus, e Deus fala com ele, agora vai lá de volta, e você vai libertar o povo. E ele volta lá para o Egito. E ele chega para Faraó, fala, Faraó, deixa meu povo ir, para prestar culto e adorar ao Senhor. Né? Nós lemos lá em Êxodo 8:1, né? Deixa o meu povo ir para adorar ao Senhor. O princípio, o propósito da libertação, da redenção é para adorar ao Senhor. Porque escravo não adora, queridos. Quem adora é livre. E o povo estava escravizado no Egito. E ele fala para Faraó, deixa o meu povo ir. E Faraó fala assim, não vou deixar não. Vocês lembram a história, esse povo está muito à toa e aumentou o trabalho do povo, trouxe mais um jugo mais pesado sobre o povo, né? E esse era o contexto, de repente, Moisés falou, não vai deixar aí não? Então o Senhor vai liberar praga sobre você. Ele libera uma praga, libera 2 pragas, libera 3 pragas, 4 pragas. Depois da 4ª praga, o diabo começa a falar, Faraó começa a falar, rapaz, o negócio está feio, eu vou ter que ceder esse negócio. E aí ele chama o povo de Israel, chama Moisés ali, e ele faz a primeira proposta. Ele faz a primeira proposta para Moisés. E ele fala assim, olha, versículo 25 do capítulo 8. Chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse, ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nessa terra. A primeira proposta que ele faz, que depois de relutar, de falar, não vou fazer nada, não vou ceder, mas com as pragas ele foi obrigado, forçado a ceder. E a primeira proposta que ele faz, tá bom, você quer adorar a Deus? Podem adorar. Mas adorem aqui dentro do Egito. Essa foi a primeira proposta, nós vamos chegar lá. A segunda proposta que ele faz, está no versículo 28. Ele fala assim, então disse Faraó, porque Moisés, lógico, não aceitou. Moisés falou assim, não podemos adorar aqui não. Nós temos que sair daqui para adorar o Senhor. E aí Faraó, ok, eu vou te fazer uma segunda proposta então. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, quer dizer, fora do Egito. Somente que saindo, não vás muito longe. Segunda proposta, é um pouco mais sutil do que a primeira. Eu deixo você sair do Egito, mas fica por perto, eu quero estar de olho em vocês. Vocês podem sair, mas não vão muito longe daqui. E Moisés falou assim, não posso aceitar isso. Eu não sei para onde o Senhor vai nos levar, nós somos conduzidos pelo Senhor. E ele, não, você não pode determinar para onde nós vamos. E Faraó, então ninguém mais sai, acabou, volta para o trabalho. E Moisés falou, então, orou a Deus e praga no Egito. E derramou mais algumas pragas no Egito. Mais algumas pragas. E lá no capítulo 10, vem a terceira proposta. No capítulo 10, no versículo 8 ao 11, vem a terceira proposta de Satanás. Ele fala assim, então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E ele lhe disse, ide, servi ao Senhor, o vosso Deus. Porém, quais são o que hão de ir com vocês? Respondeu Moisés, havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossos rebanhos, com nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tendes conosco má intenção, Faraó falando. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, servi ao Senhor, pois é isso que me pediste. E os expulsou da presença dele. Ele falou assim, não,
A terceira proposta é, você pode adorar, mas só vai os homens, a família fica. Pode ir onde você quiser ir, mas só vai os homens. Essa é a terceira proposta que ele faz. E Moisés falou, não, todo mundo vai. Todo mundo tem que adorar o Senhor. E Faraó falou assim, não, então se for assim, volta para o trabalho, ninguém vai sair para adorar ninguém. E aí o que aconteceu? Praga nele de novo. Soltou mais praga. E no versículo 24, depois de mais algumas praguinhas, chama de novo Moisés, fala, vem cá Moisés, vamos conversar de novo. Faraó chama. Então Faraó chamou a Moisés, e ele fez uma quarta proposta para ele. Ele disse, ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças também podem ir convosco. Então ele cedeu, falou, tá bom, você quer adorar e quer levar todo mundo junto? Você não quer ficar aqui no Egito, você quer ir para onde Deus te mandar, e quer levar toda a família? Pode levar. Mas tem uma coisa, os rebanhos ficam. Seus bens ficam, não vai levar não. E aí, Moisés continuou, ele fala assim, respondeu Moisés, também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios de holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor. Por quê? Porque deles havemos de tomar para servirmos ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até nós chegarmos lá. Esse é um pano de fundo, como nós sabemos. Falamos o que representa o Egito, Faraó, o povo de Israel, Moisés. E nós chegamos à conclusão dessa história, lógico, né, que é a coisa mais linda do mundo, que é a morte dos primogênitos e a Páscoa do Senhor passando sobre o Egito e libertando todo o povo de Israel. Né, aí Faraó perdeu a força e todo o povo foi liberto com os rebanhos e ainda despojaram os egípcios. Mas o que eu quero estar falando com vocês eu queria conversar um pouco sobre essas 4 estratégias de Satanás, ou propostas que ele faz para você e para mim, né, para que nós não adoremos ao Senhor, ou o façamos de forma inútil. A primeira delas, queridos, ele fala para você assim, olha, você pode adorar. Você quer servir a Deus? Quer, Jason? Quer servir a Deus? Pode servir. Mas não precisa sair do mundo, não, hein? A proposta é essa, você pode servir a Deus. Qual o problema de você servir a Deus? Mas você não precisa sair do mundo, você não precisa largar as práticas que você fazia antes. Você não precisa radicalizar, vamos colocar assim, muito falado isso hoje, né? Você não precisa ser radical, fanático. Você pode adorar a Deus, Satanás fala, mas continua no mundo. Continua aqui no Egito. Continua no mundo. João capítulo 2, versículo 15 e 17 fala assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não tem como eu entregar uma adoração verdadeira para o Senhor se eu continuar no mundo, se eu continuar com as mesmas práticas. Paulo fala, aquele que roubava, não rouba mais. Quem mentia, para de mentir. Quem se prostituía, acabou. Jesus fala para aquela mulher adulta, vai, não peques mais. Quando nós somos aceitados ou alcançados pela graça do Senhor, nós não podemos mais viver a nossa vida como nós vivíamos antes no mundo. Se você era mentiroso, parou de mentir. Acabou. Não ameis o mundo. E ele fala isso, John Wesley. Eu acho que eu coloquei aí. John Wesley tem uma frase fantástica. Ele fala assim, olha, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Sair do mundo é fácil, queridos. Tirar o mundo da gente que é difícil. E enquanto nós não arrancamos o mundo de nós não conseguimos oferecer para o Senhor
uma adoração verdadeira. Por isso que Satanás, ele oferece, fala assim, você pode fazer, você pode adorar o Senhor, mas faz aqui mesmo no mundo. Você não precisa se radicalizar. E aí ele leva para a segunda proposta, porque nós não vamos aceitar isso, amém? Eu não aceito isso. Eu vou adorar o Senhor e o mundo já não me pertence mais. Jesus fala assim, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Eu estou no mundo, estou fisicamente, mas eu não sou do mundo. Eu sou de Cristo, sou do reino dos céus, amém? Então, partimos para o 2, ele faz uma segunda proposta. Já que nós não aceitamos, ele vem de uma forma mais sutil, então. Ele fala, tá bom, você quer sair do mundo? Pode sair. Você quer adorar, mas você não quer continuar no mundo aqui? Tudo bem, mas não vá muito longe. Não vá muito longe. Sabe o que ele quer com isso, queridos? Ele quer que você mantenha vínculos com o mundo. Cada um tem seus vínculos, eu não sei. O vínculo pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, né? Pode ser um pecado que eu guardo aqui escondido. Vínculos. Não vai muito longe. Mantém contato. Não se separe completamente. Essa proposta muitas vezes pega muitos de nós, queridos. A primeira é muito radical. Não, você não pode sair do mundo. Que isso, né? Lógico que eu vou sair do mundo. Agora eu estou com uma vida nova. Mas a segunda proposta ela é bem mais sutil. Ela fala, tá bom, pode sair do mundo. Mas fica perto. Mantenha vínculo com o mundo. Não precisa ir tão longe. Mais uma vez, para que ser radical? Isso é fanatismo. Né? Dá para você conciliar as coisas. Você não precisa trocar de amigos. Meu amigo, devemos amar todos. Mas os filhos da luz, eles andam com filhos da luz. Eu não posso ter amigo que não crê no que eu creio. Posso ter muitos colegas aí. Mas eu não posso ter amigos que não creem no que eu creio. Não tem. Não há comunhão entre luz e trevas, a palavra fala. Não existe comunhão. Se eu estou na luz, eu não ando com trevas, não tem jeito. E muitos de nós estamos tentando manter vínculos. Amizades erradas, que eventualmente nos levam a fazer coisas erradas. Trabalhos, no nosso trabalho, eventualmente nos levam a fazer coisa errada. Relacionamentos, às vezes temos um namorado, uma namorada, né, que não crê ao Senhor. A palavra de Deus fala que o jugo desigual é perigoso. Né? Por isso que você que não é casado ainda, queridos, casa com alguém que crê no Senhor Jesus, como você. Procura namorar com alguém que crê no Senhor Jesus como você. Porque senão o preço vai ser alto a ser pago. Amém? Então, vínculos, aqui fala de vínculos. É muito mais fácil ele conseguir fazer com que você mantenha alguns vínculos no mundo. Mas, assim como Moisés falou assim, não, vamos sair e vamos para longe. Assim também vocês vão falar, não, nós não queremos vínculos nenhum com o mundo. E quando nós falamos isso, Satanás fala assim, ok, eu vou te fazer uma outra proposta. A terceira proposta que ele faz, e antes de fazer isso, eu queria só ler uma frase do John Bevere. Eu estou lendo um livro dele que eu recomendo muito, chama Kryptonita, fantástico. Maravilhoso o livro. Está me trazendo um entendimento de coisas que eu nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça, tantos anos. Está me abrindo assim, falando, meu Deus, o que é isso? Deixa eu ler, sabe? Eu estou lendo com Camila, às vezes eu falo assim, não, volta, vamos ler de novo. Espera aí, sublinha isso aí, sabe? E tinha muito tempo que eu não fazia isso com o livro. De voltar e falar, opa, espera aí, sabe? Fantástico o livro. E ele tem uma frase lá que ele fala assim, um cristão cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo é um adúltero. Forte, né? Um cristão cuja lealdade está dividida, ânimo dobre, entre Deus e o mundo é um adúltero. Não dá, queridos, para ter vínculo com o mundo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Amém? E passamos para a terceira proposta. Ele fala assim, ok, você pode adorar. Você não precisa ficar no mundo. Também não precisa manter mais vínculo, não. Mas vai adorar sozinho. Sua família fica. Você não precisa adorar a sua família, com a sua família. Quantos falam assim, vou para a igreja, se ninguém for, fica para trás, que eu vou servir ao Senhor. Não vou ficar insistindo com ninguém, não. Não vou ficar implorando para todo mundo vir, não.
Essa é a proposta de Satanás, serve você sozinho. Eu queria que a gente entendesse uma coisa, embora a salvação, ela é individual. Fala para o seu irmão, a salvação é individual. Mas o propósito de Deus é para a família, queridos. O propósito de Deus é para que a família adore juntos. Ele não falou para Abraão, em ti serão benditos todos os indivíduos da terra, falou? É todas as famílias da terra serão benditos em ti. Josué dá aquela declaração que todos colocamos, né, na nossa porta, assim, printamos na nosso quadrinho lá, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala, se o povo não quer ir, com o povo eu não posso fazer, mas com a minha casa não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós servimos ao Senhor sozinhos e negligenciamos nossa família. Fala assim, não quer adorar, não, né? A mulher fala, se você não quer, eu vou sozinha. Ou o homem fala, né? Ou se os filhos não querem ir, não, então eu vou, não vou esperar você não. Às vezes quando a gente não quer, é uma briga de manhã, né? Para sair, né? Lá em casa não tem mais isso. Mas vamos, agiliza, vamos embora, aquele desespero, dá vontade de largar para trás, mas não pode. Nós precisamos, queridos, assim como Josué, lutar por nossa família. Na terça-feira, quem estava aqui na terça-feira? Terça-feira passada, nós estávamos orando aqui, o pastor teve um discernimento tremendo. E ele chamou as pessoas que tinham algum familiar imediato, um esposo, uma esposa, um filho, um pai, algum familiar imediato que não conhecia o Senhor Jesus. Não foi isso? E ele chamou ali, houve um momento, um clamor tremendo por essas vidas, enquanto ele impunha as mãos individualmente, a igreja clamando para que essas vidas fossem alcançadas. Queridos, devemos lutar por nossa família. Não podemos aceitar de forma alguma que nenhum da nossa família se perca, queridos. Nenhum. Sabe? É uma luta. Custa, queridos. Sabe? Eu sei o que é isso. Custa. O preço a ser pago é alto para que a sua família sirva ao Senhor. É muito alto. Mas nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço. Moisés falou para ele, de maneira nenhuma. Todo mundo vai adorar o Senhor. Todos os nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres, todo mundo vai adorar o Senhor. Nós não podemos aceitar. Devemos lutar pela nossa família. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, é para a nossa família. Então, nós não aceitamos essa proposta de Satanás. E aí ele vem com a quarta proposta, que para mim é a mais sutil de todas. A quarta proposta, ele fala assim, ok, já que vocês estão duros no jogo, vocês podem sair para adorar o Senhor, não precisa ficar no Egito, no mundo. Você não precisa ficar por perto, não precisa manter vínculos. E pode até levar sua família toda, vai, cansei, não vou, desisto de vocês. Mas, ele faz uma coisa proposta, te dou tudo isso, mas os seus bens ficam. Você pode adorar o Senhor em família, mas você não vai adorar o Senhor com seus bens. Essa é a quarta proposta que ele fez para Moisés. Se você observar, nas respostas de Moisés, essa foi a que Moisés mais se indignou. Né? Ele se indignou. Tem uma parte que ele fala lá, que eu até li aqui para você, fala assim, olha, nós vamos todos, nossos gados, ele fala, não vai ficar nenhuma unha dos nossos rebanhos, vai ficar com você, nenhuma unha. Eu vou servir a Deus com tudo que eu tenho, com a minha família, com o meu gado, com os meus bens, com as minhas empresas, com o meu trabalho, com o meu negócio, com o meu dinheiro, com tudo eu vou servir ao Senhor, queridos. Essa proposta é muito sutil. Por que ela é sutil? Porque mexe um pouquinho com a nossa natureza. Já viu aquela frase que o último que converte na vida do homem é o bolso, não é verdade? Ô frase verdadeira, rapaz. Talvez pode até haver exceções, tá bom, queridos? Mas a maioria de nós, o último a realmente entender, a entregar é o bolso. Jesus, ele afirma que o único que compete com ele em nosso coração é o dinheiro. Ele fala, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao dinheiro, às riquezas e ao Senhor. Não tem como. É quem compete. É quem compete com o nosso coração. Lá em Provérbios capítulo 3, 9, nós lemos muito aqui. Fala assim, honra ao Senhor com os teus bens.
Geralmente você não vê Deus pedindo para honrá-lo. Sabe? Lá ele fala assim, olha, honra ao Senhor com os seus bens. Os bens são importantes para Deus? Ele precisa dos bens? Sabemos que não, né, queridos? Deus é o Deus do ouro e da prata, é o dono de tudo. Os nossos bens para Ele não são importantes. É o coração. É o coração. Quando eu honro ao Senhor e adoro ao Senhor com os meus bens, eu estou entregando tudo o que eu tenho para Ele. Não tem como a sua adoração ser aceitável diante do Senhor se você não o adorar também com os seus bens. Escuta isso, não tem como. Nós estamos nessa igreja aqui, a maioria há muitos anos. A gente conhece o coração dessa igreja, queridos. Nós não somos uma igreja que fica falando de dinheiro. Por quê? Porque os membros aqui conhecem a palavra hoje. Não precisa ficar falando sobre isso. Às vezes você vai na igreja falar sobre isso, fica 30 minutos falando sobre isso, para explicar. Não, aqui todo mundo entende isso. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de adorar o Senhor também com nossos bens. E Moisés, ele, de forma indignada, ele fala assim, não, isso não vai acontecer. Ele fala, não vai ficar nenhuma unha, nós vamos adorar o Senhor com tudo que nós temos. Ele faz essas 4 propostas, queridos, para você. Porque ele sabe que se ele não conseguir impedir você de adorar, ele pode tornar a sua adoração inútil. Como nós lemos lá em Marcos. Vocês me louvam com seus lábios, com as mãos levantadas. Vocês falam que são. Mas vocês não obedecem aos meus mandamentos. Vocês não escutam a minha palavra. Vocês não dão ouvidos àquilo que eu peço para vocês fazerem. Aí ele fala, por isso a sua adoração ela é vã. É muito forte isso, queridos. É muito forte isso. Jesus estava falando realmente para os fariseus, né? Hipócritas. Ele ficava bem, né? Com muita paixão para falar sobre isso. E ele deixa bem claro que a adoração, se ela não for com tudo que você tem, se ela não for em espírito e em verdade, ela é vã. Ela não tem valor diante de Deus. Pode até parecer adoração, queridos. E ninguém pode julgar ninguém sabe. Eu não sei da sua vida, você não sabe da minha. Todo mundo está aqui de mão levantada. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu adoro não é porque alguém acha que eu estou adorando, é verdade? Eu adoro para que ele receba a minha adoração. Então é importante eu entender que quando Satanás vem com propostas para tentar te impedir de viver o melhor do Senhor, né, você precisa rejeitar. Você precisa lançar fora toda a proposta. Não deixe o inimigo te enganar, queridos. Não se engane. Nós precisamos servir ao Senhor com tudo que nós temos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos. E a palavra de Deus, nós lemos algumas figuras, né, do que aconteceu com o Egito, que acontece com nós hoje, conosco hoje. O inimigo, ele quer isso, ele quer te impedir de entregar para o Senhor uma adoração aceitável, agradável diante dele. Contudo, se você não fizer isso, a sua adoração ela se torna inútil. O inimigo ele consegue anular a sua adoração. Devemos ter cuidado, porque às vezes o Senhor fala uma palavra como essa para a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre a nossa vida. Será que eu estou entregando ao Senhor uma adoração aceitável a Ele? Ou será que em alguma área da minha vida será que eu estou mantendo vínculos lá fora? Será que eu estou, dando jeitinho para algumas coisas? Será que eu estou querendo obedecer algumas coisas pela metade? Será que eu estou servindo ao Senhor com tudo que eu tenho? Será que eu estou sendo fiel ao Senhor? Será que eu estou obedecendo os mandamentos do Senhor? Você quer agradar ao Senhor? Obedeça os seus mandamentos, queridos. E os mandamentos do Senhor não são pesados para aqueles que servem ao Senhor.
Mas eles existem, e é para ser cumprido, é para ser obedecido. Vai te custar algo, não é verdade? Sabe? Vai te custar algo. Entregue tudo que você tem para o Senhor. Eu devo entregar tudo que eu tenho para Ele, em todo o tempo da minha vida. E cuidar, para que depois de muito tempo de caminhada, a gente não comece a perder alguns valores. Não comece a perder, sabe, o entendimento daquilo que o Senhor quer que você faça. Deus nos chamou para viver uma vida plena nele. E você deve servi-lo com tudo que você tem. Com tudo, queridos. Seu coração tem que estar sempre aberto para poder fazer aquilo que o Senhor pede para você fazer. Em todas as áreas. Não permita que nenhuma dessas áreas o inimigo consiga anular a sua adoração. Não permita que na hora em que o Senhor te pedir algo que você não quer largar lá no mundo, seja uma amizade, um pecado, sabe? Lembra disso, fala assim, rapaz, eu preciso viver uma vida santa diante do Senhor. Ele me chamou para a santificação. O mundo precisa ser arrancado de mim. Isso é santificação. Na hora que Ele te pedir algo para você oferecer ao Senhor, seja uma oferta de sacrifício, seja ajudar alguém que está necessitado, seja, né, ser fiel nos seus dízimos, entregar para o Senhor as suas premissas, seja lá o que for, sabe? Não coloque o seu coração nisso. Eu vi uma palavra que eu achei muito interessante, que alguém chegou para o pastor e falou assim, ó, pastor, dinheiro é um trem muito do diabo, né? Aí o pastor falou assim, não, por que você fala isso? Não, porque a palavra diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o pastor falou, não, você não está lendo a Bíblia direito, não. Lá não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ame os seus bens, queridos. Se o Senhor te deu algo, é para você servir. Não pense que com seu braço forte você conquistou alguma coisa. Não ame os seus bens, não ame o seu dinheiro. Porque isso passa. Usa os seus bens para abençoar pessoas e o reino. E você vai experimentar o que é viver uma adoração verdadeira, quando você entrega tudo para o Senhor. Amém? Fica de pé. Gostaria de orar com vocês por um segundo. Consegui terminar na hora certinha, tá vendo? Feche seus olhos. Eu gostaria que nós refletíssemos um pouco agora naquilo que nós escutamos e permitisse que a palavra que foi ministrada aqui, a palavra de Deus, ela possa entrar em nosso coração e encontrar uma terra boa e que essa semente possa crescer, dar frutos para a glória de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui nesta manhã adorando ao Senhor. Nos deu a oportunidade de nos reunirmos como igreja, meu Pai. E também o Senhor nos trouxe a Tua palavra nesta manhã, meu Deus. Que essa palavra, ela venha, meu Deus, de encontro à nossa vida, venha quebrar, meu Deus, tudo aquilo que está preso, está amarrado, meu Pai. O Senhor, Ele chamou um povo para te adorar e um povo livre. Escravo não adora, meu Pai. O Senhor nos chamou para ser livre. O Senhor nos libertou, meu Pai, do poder do pecado. Jesus, ao se entregar por nós na cruz, nos deu acesso de volta à presença do nosso Deus. E nós não queremos, Senhor, desperdiçar essa oportunidade. Nós queremos te adorar com tudo que nós temos. Que todas as propostas que Satanás tem tentado, meu Deus, lançar diante de nós, meu Pai. Nós queremos declarar nesta manhã que nós não aceitamos, que nós rejeitamos toda a proposta de Satanás, meu Pai. Nós queremos servir ao Senhor com tudo que nós temos, com toda a intensidade do nosso coração, meu Pai. Queremos servir ao Senhor juntamente com a nossa família, meu Deus. Queremos quebrar todos os vínculos com o mundo, meu Pai. Nós não queremos vínculo nenhum com o mundo, não amamos o mundo, não estamos do mundo. Nós não somos, Senhor, deste mundo, nós somos do reino dos céus, meu Pai. E nós queremos também, meu Deus, adorar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas finanças, com nossos negócios, meu Pai.
tudo que é nosso é teu, Jesus. Nós reconhecemos que não temos capacidade nenhuma para fazer nada se o Senhor não nos der essa capacidade, meu Pai. Nós entregamos ao Senhor também nossos bens, nossas finanças, nossos gados, meu Pai, nossos rebanhos. Nenhuma unha, meu Pai, vai ficar. Nós vamos servir com tudo que nós temos ao Senhor, para que o teu nome, Jesus, venha ser glorificado, venha ser exaltado na nossa vida, na nossa casa, nessa igreja, nessa comunidade, meu Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.